Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu vou cantar um hino. Né? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.
Dá glória a Deus, igreja. Cumprimento a todos nesta noite com a doce paz. A doce paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite. Amém, meus irmãos? Bate palma e dá glórias a Deus nesta noite. Graças a Deus, meus irmãos, estamos alegres, felizes, contentes. É mais um culto de adoração e louvores juntamente com a palavra revelada da parte de Deus dos altos céus, com o nosso apóstolo de Deus, Júlio César. Bate palma e dá glória à igreja. Aleluia. Meus irmãos, vamos ler uma palavra no livro de Salmos, capítulo 1, bem rapidamente, para darmos início a este culto maravilhoso nesta noite. E diz bem assim a palavra do Senhor, Salmo 1: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém, meus irmãos? Estamos nós aqui enquadrados nesta palavra, somos bem-aventurados, estamos, meus irmãos queridos e amados, bem-aventurados nesta noite, não estamos assentados às rodas dos escarnecedores, bem antes estamos aqui, meus irmãos, dando preferência na lei do Senhor e nela meditando de dia e de noite, prestando mais um culto de adoração ao nosso Deus, que é digno de toda glória, de toda honra e de todo o louvor. Meus irmãos, vamos cantar o hino da harpa para darmos início a este culto. Aleluias. O hino da harpa de número 526, meus irmãos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu Filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma
alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração, e nele tu ganhaste, recordo, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier do céu o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Bem alegre, palmas, que engrandecem o nome do Senhor. Aleluias, que hino lindo, não é, meus irmãos? Este hino é maravilhoso. Meus irmãos, nós vamos receber o nosso irmão Romar aqui nesta noite, que vai trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, uma participação do nosso irmão, com alegria e palmas para o Senhor Jesus. Amém, igreja? Que Deus abençoe o irmão Romar. Saúdo os irmãos da live com a paz do Senhor, amém? Amém, Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de deixar uma palavra aqui que se encontra lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Glória a Deus. A palavra diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Essa palavra eu gostaria de deixar aí para o entendimento dos irmãos.
né, que a gente tem que negar nós mesmos, né, para a gente poder ganhar lá no céu, né? Ou seja, perder nossa própria vida por amor a Cristo, pois Ele mesmo se entregou por amor a nós, e assim nós devemos fazer a mesma coisa. Deixa essa palavra aí para os irmãos, amém? E agradeço a rica oportunidade. Graças ao bom Deus, é verdade, meus irmãos, palavra de vida, palavra de edificação para as nossas almas. Amém, meus irmãos amados, glória a Deus. Vamos receber também nosso irmão Emerson, obreiro da Igreja Santidade e Arrependimento, que está conosco aqui, e vai dar com todos vocês, igrejas do Senhor, nessa noite, uma palavra de vida para a sua alma. Que Deus abençoe, irmão. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí nos escutando, nos vendo agora, nesta noite tão maravilhosa de culto ao Senhor Jesus Cristo, né, de cultuar a Deus e buscar assim a sua presença. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra no Evangelho de João, meus irmãos. Lá no Evangelho de João, capítulo 8. Glórias a Deus. Santo é o nome de Jesus Cristo. João, capítulo 8, versículo 48. Amém, meus irmãos? Todos encontraram? Glórias a Deus. Os judeus lhe disseram: não estamos certos em dizer que é samaritano e está endemoniado? Jesus lhes disse: não estou endemoniado, ao contrário, honro o meu Pai, e vocês o desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem venho buscar. Asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, essa palavra, ela vem nos trazer uma dimensão que é o que, meus irmãos? Que a gente passa por muitas provas. Até mesmo Jesus, o Cristo, o Salvador das nossas almas, passou por provas muito grandes. Qual delas foram? Ele simplesmente foi chamado de endemoniado. Eles não sabiam de onde ele vinha e quem ele era, mas mesmo assim chamaram ele de samaritano e endemoniado. E assim vive todos nós que somos guiados pelo Espírito. Muitos de nós buscamos a palavra de Deus com tamanha vontade, com tamanha dedicação, que muitas vezes acontecem sinais nas nossas vidas. E através muitas vezes da inveja, do ciúme, as pessoas até mesmo acham que tem um espírito maligno atuando nas nossas vidas, assim como é com o nosso pastor, com todos nós que levamos a doutrina, com todos nós que somos usados em sinais e maravilhas. Assim, o Senhor, Ele nos dá o poder e a autoridade, porque Ele disse: vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Se crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se impuserem as mãos nos enfermos, esses ficarão curados. E são essas as coisas que acontecem nas nossas vidas. Mas muitos irmãos não entendem essas coisas, porque eles não andam de acordo com a palavra de Deus. Eles não andam de acordo com os sinais e maravilhas que está descrito na palavra. Ou seja, quando eles veem essas coisas, eles ficam admirados e até mesmo se escandalizam com essas coisas. Então, meus irmãos, esses são sinais de que a gente está indo para o céu. Não se escandalizem com essas coisas. Quando você vê o pastor falar de arrebatamento, de sinais, de prodígios, não se escandalizem, meus irmãos, porque muitos vão dizer que esse poder ele vem do inimigo. E assim também diziam de Jesus Cristo, quando ele era usado em curas miraculosas, em coisas impressionantes, muitos não entendiam o que ele queria dizer, o que ele estava fazendo, e assim diziam que ele estava endemoniado, e assim blasfemavam contra o próprio Espírito Santo que havia na vida dele, porque ele expulsava os demônios por Cristo, ele expulsava os demônios pela virtude que havia nele. E assim as pessoas não entendiam, e muitas vezes buscavam o que? Apedrejá-lo, e não entendiam por que ele vinha fazendo tais coisas. Mas assim como Jesus disse que aconteceria com ele, também aconteceu conosco. Conosco também deve acontecer essas coisas. A gente deve ser sim perseguidos por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Mas assim, dessa forma, meus irmãos, nós devemos também orar por eles, por aqueles que nos perseguem, pelos nossos inimigos, por aqueles que nos maldizem. Entendem, meus irmãos? Então, não levem para o coração quando uma pessoa falar: ah, não deve ser Deus que está te usando, não deve ser uma coisa boa ou ruim. Entende, meus irmãos?
Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, porque foi uma oportunidade dada por Deus, e eu creio que chegou ao entendimento de vocês algumas dessas palavras que eu venho dizer aqui. Essas palavras são palavras de vida eterna, meus irmãos. São palavras que Deus, Ele nos agrada aos nossos corações. Porque muitas vezes as pessoas nos julgam sem menos nos conhecer, se conhecer as nossas obras, a nossa vida. Por que a gente é usado dessa forma? Eles não procuram jejuar, orar, buscar a Deus nas madrugadas. Eles só procuram muito julgar o próximo. Eles julgam sem mesmo conhecer, assim como fizeram com Jesus Cristo. Assim como eles fizeram com Jesus, também será conosco. Entende? Se a gente é perseguido por amor a Cristo e ao Evangelho, e por os sinais, pelas coisas que nos acompanham, a gente tem que jubilar, a gente tem que ter bom grado, a gente tem que se alegrar. Assim como os apóstolos fizeram em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, se eu não me engano. Os apóstolos, eles foram presos e foram chicoteados, e assim eles deram graças, e assim exultaram, né, por ter uma graça tão grande na vida deles, de ser açoitado, de ser perseguido por amor a Cristo. Eu gostaria aqui de agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus Cristo, e as palmas aplaudem o Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Tá aí, meus irmãos, uma participação breve do nosso irmão Emerson aí, obreiro da igreja. E nós, meus irmãos, estamos aqui bem alegres e contentes. Vamos dar sequência neste culto. Amém? Vamos nos alegrar com Cristo, meus irmãos. Cantar mais um hino de louvor a Deus. Mais um hino da harpa cristã aí, quem sabe. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Igreja, vamos cantar para Jesus um hino de adoração e de louvor ao nosso amado e querido Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus nesta noite. Vamos cantar o hino de número, pode ser o 186, meus irmãos da harpa cristã. O hino 186 é um hino bem conhecido, bem fácil de cantar. Todo mundo em casa conhece, tenho certeza. E vamos cantar para o Senhor Jesus. Amém? Céu, quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa
que me dará Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Bendito seja o nome de Jesus, igreja. Bate palma e dá glória para Ele. Aleluia, Jesus. Vamos cantar o hino 93, meus irmãos. Louvado seja Deus. Hino 193. Aleluia! Graças a Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para se valer, porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele virá, aleluia. O Senhor nosso Deus virá, meus irmãos. Um dia Ele virá. E está mais próximo do que nós todos até mesmo imaginamos. Mas como você sabe, Luciano? Assim perguntou os discípulos para Jesus uma vez. Como você sabe? Da onde, mestre? Como assim? Que sinais precederiam a sua vinda? E aí Jesus começou a explicar para eles lá no livro de Mateus, capítulo 24, a respeito dos sinais dos últimos tempos, o princípio de dores, aonde nós estamos vivendo os últimos dias, meus irmãos. Os princípios de dores é onde temos pestes, guerras e rumores de guerras, as nações da terra se levantando contra o relógio de Deus, chamado Israel. Se nós pegarmos, meus irmãos, e atualizarmos agora a nossa cronologia mental, você sabe, todos sabem, meus irmãos, que Israel é o relógio de Deus.
naquele grande dia, meus irmãos, em que vai ser traçada a guerra do Armagedon, todas as nações da terra vão se levantar contra Israel e vão pelejar contra Israel. E a Bíblia diz que Cristo, pelo sopro da sua boca, vai destruir todas aquelas nações, porque a nação de Israel ainda continua sendo a nação de Deus, meus irmãos. Isso é Bíblia. Amém? Ainda é a nação escolhida do Senhor, não deixou de ser, não. Não é porque Netanyahu, o presidente de Israel, está cometendo alguns desvaneios lá em relação às guerras, que Israel deixou de ser a nação de Deus. Não, ainda é a nação de Deus. Lá existem pessoas, meus irmãos, lá existem pessoas que são fiéis a Deus e que servem a Deus como eu e como você, conhecem a verdade do Evangelho, né? Não são muito vistas, não são, mas existem, podem ter certeza disso. Amém? Glória a Deus. Vamos, meus irmãos, nos alegrar com mais um hino de louvores e de adoração ao nosso Deus nesta noite. O hino de 169. Hino 169 da harpa cristã. Ó Jesus me ama. Longe do Senhor andava, do caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, 'Porque Jesus me ama.
posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus, igreja. Igreja de Jesus. Como é bom louvar a Deus, meus irmãos. Sentir, meus irmãos, a presença do Espírito Santo nesta noite. Meus irmãos amados, nesta noite eu quero fazer uma parte especial aqui com todos vocês. É uma parte indispensável para todos nós. Amém, meus irmãos? Você que é inscrito do canal, que faz parte, né, da Igreja Santidade e Arrependimento, até mesmo que você, quem sabe, está chegando agora nesse canal, seja bem-vindo, né? Deixa o seu like, se inscreva com a gente aqui e compartilhe, meus irmãos. Compartilhe esta live nesta noite, para que esta live ela alcance, meus irmãos, o maior número de pessoas, porque nesta noite, meus irmãos, Deus ele vai abrir os céus, amém? E vai derramar do maná, certo? O maná de Deus vai descer através da boca do apóstolo Júlio César nessa noite. A palavra de Deus vai ser pregada. Então, compartilhe esta live. Meus irmãos, eu quero pedir para vocês nessa noite a tua ajuda, que é muito importante para esta obra, para que este canal continue aberto, para que as portas da Igreja Santidade e Arrependimento continuem abertas, meus irmãos. A gente gostaria de pedir nesta noite a tua oferta, o teu dízimo. Você que está no recanto do seu lar, meus irmãos, no rodapé da câmera vai aparecer as contas da igreja, vai aparecer o Pix da igreja, que é o CNPJ 30528 470 000193. Amém, meus irmãos? CNPJ é o Pix oficial da Igreja Santidade e Arrependimento, para você dizimar nessa noite. 30528 470 000193. 93. Meus irmãos, nos ajudem, meus irmãos, porque se você não nos ajudar, não tem como esta obra prosseguir. Ajudem-nos, amém, para que esta obra, para que Deus abra as portas em toda a terra, para que esta palavra, esta igreja alcance, quem sabe aí outras nações, como o apóstolo já tem ido, meus irmãos, a outras nações. Vocês viram que ele já teve, meus irmãos, na Europa, já levou lá a palavra do Senhor, e tenho certeza que um dia ele vai voltar, meus irmãos, agora com o apostolado, né, o chamado do apostolado que Deus deu à vida dele, ele vai retornar à Europa, muito em breve, tenha certeza disso, mas para isso é necessário que vocês nos ajudem financeiramente, amém, meus irmãos? Nos ajudem também com oração, com jejum. Estamos aqui também orando e jejuando pela sua vida, e Deus está abençoando o seu lar, sua casa e sua família. Vou fazer uma oração rapidinha aqui, meus irmãos, pelos dizimistas e ofertantes desta obra tão linda e maravilhosa. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir agora, Senhor, em nome de Jesus, alcança este lar, meu Deus, alcança esta família a longa distância agora, Pai, que dizima, que oferta, meu Deus, em nome de Jesus, repreendendo o devorador, meu Pai, na dispensa, na saúde, abrindo as portas de trabalho para este homem, para esta mulher, alcançando seus lares e família com salvação, cura e libertação. Eu profetizo a bênção do Senhor, Pai, que nos enriquece e não nos acrescenta dores na vida de todos, em nome de Jesus, amém, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Nós vamos agora, meus irmãos, estar fazendo uma breve oração, para nós recebermos o apóstolo de Jesus Cristo, que já está aqui ansioso para tomar a tribuna do Senhor nesta noite e nos trazer a mensagem que vem do alto, aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, mais uma vez te peço pela vida do teu servo que está aqui, Senhor, usa ele em tuas mãos, toma em tuas mãos o teu vaso e dê a ele a sabedoria, a graça do teu Espírito agora, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, usa com poder e autoridade para a glória do teu nome. Recebamos o apóstolo de Cristo Jesus, com palmas bem alegres para o Senhor, igreja! Queria que vocês aqui do recinto ficassem aqui, Jesus mandou vocês ficarem mais perto, se sentem aqui, por favor. Né?
lado da câmera aí, por favor. A paz do Senhor a todos os irmãos. Deus abençoe os irmãos que estão aqui. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Bom, meus irmãos, eu queria trazer uma mensagem aqui. Eu estava ali, eu dá vontade de chorar, sabe? É algo que só faço um pouquinho a câmera, não podemos cortar aqui, tá? Minha cabeça aí da câmera aí. Eu queria que a atenção de todos, Luciano também, peço que o irmão sente ali na frente. Eu preciso trazer uma mensagem da parte do Senhor Jesus aqui, tá? E eu sei que Deus ele vai falar com vocês que estão aqui. Eu já não sou mais aquele jovem que estava aí com vocês, já estou tomado pelo Espírito Santo, embriagado com o seu Espírito. Eu queria que os irmãos ficassem mais em fileira, por favor, aqui também no recinto. Fique assim, eu já não tenho mais fileira, é isso? Um do ladinho do outro, por favor, isso aqui. Isso, os 4 também, pode sentar, irmão Emerson aí. Isso, por favor. Porque essa mensagem, ela não vem somente para mim, ela vem para os irmãos que estão em casa e para vocês aqui. O último hino do Luciano... Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu fui até ali, Jesus chamou eu até ali. Glória. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia. Santo é o Senhor, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eita, glória. Ei, Jesus. Glória a Deus. E o Senhor disse para mim assim, filho, olha, quando tudo isso passar, tu creres que vai passar? Eu comecei a chorar, Lúcia. Eu falei, eu creio sim, Senhor. Eu creio que vai passar. Irmãos, e ali o Senhor parou de falar comigo e vim para cá, né? A ideia é essa. Nós estamos vivenciando os últimos minutos. A igreja já mostrou os seus sinais da última hora. Quando o apóstolo Paulo diz em suas cartas, no livro de 2 Tessalonicenses, e também diz, apropriado do cultivo de Coríntios, dizendo que haveria alguns sinais de um conflito interno. Um conflito esse que não é um conflito natural, é um conflito espiritual. Ele começa a dizer, Jesus começa a falar de sinais do céu e na terra. Jesus fala de terremotos na terra, Jesus fala de filho contra pai na terra, mas também ele fala de alguns sinais no céu. Ou seja, um deles, Jesus atribui o sol se apagando e a lua dando em sangue. Mas vemos Paulo falando de alguns sinais que está acontecendo e acontecendo nas igrejas. Que haveria um espírito mentiroso, que invadiria os templos, passaria pelo porteiro da igreja, aquele que fica cuidando de carro, ele não ia ver, passaria pelo intelecto do pastor que dirige a igreja, ele não ia ver, ia dominar todos os homens. E ali acontece e já está acontecendo esses sinais. E aí Jesus disse ali para mim, filho, tudo vai passar, já está acabando. Então nós estamos vivenciando, Luciano, uns dias de amargura. Hoje eu estava falando com meu irmão acerca que nós estamos sentindo uma opressão. Quem está sentindo uma opressão nos últimos dias? Vocês em casa, levanta a mão assim, vocês podem participar do culto conosco. Preste atenção, já compartilha. Por que essa opressão? Essa opressão está escrita na Bíblia Sagrada. Né? Que nos últimos dias serão dias trabalhosos. Serão dias onde muitas pessoas não estão conseguindo mais ver o pássaro cantar com alegria. A gente vê, parece que o vento mudou a direção. Parece que até a chuva ela molha a terra forçada. A terra está vivenciando um tempo assim. Nós estamos vendo falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, e estamos vivenciando os últimos dias. Então, o que acarreta a nossa vida? Nós temos que agora, nós que estamos aqui na nave da igreja, e os irmãos que estão em casa, temos que agora entender qual é o antídoto para passar por tanta aflição nesses últimos dias. Como o meu irmão que estava conversando comigo hoje, vamos passar, Éder, por essa aflição. Como conseguiremos, vocês que estão em casa, triunfar por essa tribulação tenebrosa que está sobre a terra? Os anos estão, cada dia que passa, ficam piores. As pessoas ficam mais más, sem misericórdia, amantes de prazeres do mundo, mas que é amante de Deus, injuriadores, presunçosos, necios e infiéis dos contratos, sem afeição natural e irreconciliáveis, e também sem misericórdia, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 27. Agora, o que temos que levar em consideração, o que está acontecendo com a terra, é algo muito assustador. Não dá mais alegria em ver o irmão pegando uma caixa de som com muita alegria para um culto ar livre. Estamos se retraindo e estamos sendo afogados pela oposição. Irmãos, eu digo a todos vocês que estão em casas aqui também, salve-se quem puder.
não é qualquer um que vai salvar. Está estreitando. Eu digo, oh meu Deus, eu sinto a presença de Deus. Eita, glória a Deus, aleluia. Eu sinto, Luciano, eu sinto. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui, aleluia. Jesus está aqui, igreja, diga graças a Deus. Mais alto, diga glória a Deus. Eu sinto a opressão, irmãos. Parece, irmão Luciano, que nós estamos afinelando, cara. Nós estamos indo para, como se fosse um funil, aonde poucos estão passando, aonde poucos estão orando, aonde poucos estão interessados a voltar aonde deixaram as práticas de justiça. Estamos indo, caminhando para passos largos ao inferno, a uma condenação. É como se fosse um rio de fogo à nossa frente e todos tapados andando para o rio. Os homens perderam a noção do perigo e é o tempo do fim. Não dá mais, salve-se quem puder. Às vezes eu olho o Luciano, eu vejo ele fazendo as tarefas aqui, meus irmãos, vocês estão em casa, e eu vejo o Luciano assim, eu falo, Deus, onde será que esse homem, né? Homem trabalhador, fazendo a obra, eu fico olhando para ele às vezes, eu fico pensando no Hermes também, eu fico pensando nesses homens de Deus, né? Será, meu Deus, será que nós vamos conseguir se salvar? Mas eu falo, será que todos os 4 anos do Luciano aqui cuidando de interno, será que ele vai conseguir se salvar a alma dele? Porque não dá mais tempo e não é outra oportunidade. Não temos outra oportunidade para ser salvo se não for agora. E o que as igrejas perderam? Eles perderam esse temor e por isso que o Espírito Santo chora. Porque não falamos mais de salvação, não falamos mais de condenação, não falamos mais de arrebatamento, não falamos mais de céu e inferno. Não falamos. Nós não temos misericórdia. Não temos mais misericórdia de quem cai. Se o irmão tropeçar, errar, ai dele. Ai dele, irmão Luciano. Ai dele, meus irmãos. Se o irmão tropeçar e cair, ai dele, porque vai ser muito difícil o pastor chegar aí atrás dele e os irmãos vão atacá-lo até matá-lo. Se ele já está caído, eles pisam na cabeça até massacrá-lo. Uma igreja maldita, covarde, hipócrita, sem aparência de Deus, e não consegue mais conceder a Deus o próprio espírito de ações aqui, porque os espíritos de ações aqui são tenebrosos. Não consegue mais ter essa ligação com Deus. E agora a pergunta é, não é 24 como 23, irmão Luciano. Não está mais, o tempo está do fim. Parece que a gente vê a natureza, está tudo sendo perdido. Está acabando, irmão Romar. O mundo está indo embora. Quem curtiu, curtiu. Quem zombou, zombou. Quem aproveitou, aproveitou. Mas é o tempo do fim. E aí aonde nós vemos que os verdadeiros, os homens de Deus, as mulheres de Deus, que zelam pela sua caminhada cristã, eles estão sendo retalhados. Porque o inimigo de nossa alma, que é aquele que devora, aquele que tem um andar como um leão, e traga, e rodeia, e ruge como um leão ao nosso lado, nosso adversário, ele que ele não dorme, ele tenta tragar todos os dias aqueles valentes de Gideão, que tenta combater o bom combate, que entra na batalha da peleja. E é isso que vocês em casa devem fazer. Vocês estão, todos, irmãos, quantos crentes tentaram ser salvos e não conseguiram? Irmãos, desde o tempo dos nossos avós, será que todos aqueles da Assembleia de Deus, quando Gunnar Vini e Daniel Berg abriu a igreja, será que todos eles foram salvos? Mas tentaram, todos tentaram. E nós somos apenas uma geração. A geração da minha mãe acabou. Vai vir a geração minha, vai acabar, meus filhos vão vir. E assim vai, nós somos apenas uma geração. Nós não somos os únicos que viveram aqui. E é isso que você não abre a cabeça. O teu avô morreu, já viveu aqui. O teu bisavô morreu, mas já viveu aqui. Então é isso que é o problema. A gente não calcula que nós vamos descer à sepultura do inferno. Se passou 40, 50, já cansa. Já era. E passa muito rápido. E vamos descer a sepultura do inferno por quê? Porque nós estamos achando que somos os únicos. Não. Daniel Berg foi um homem de Deus, Daniel Vini, já morreram, foram sepultados. Imagina esses homens que tentaram e não conseguiram. Então nós estamos aqui brincando. Brincando.
Muitos estão desacreditados. É como diz, será como os dias de Noé. E também nos dias de Ló. Por que dias de Noé e de Ló? Porque nos dias de Ló, nós víamos o quê? Pessoas, homem com homem. Nós víamos lá em Sodoma, nós via orgia, uma mulher com 5 caras. Um homem com 5 mulheres. A gente via os homens fazendo sexo oral em crianças. Nós via esse LGBT quente lá em Sodoma, ou seja, a flor da pele. E olha o que está acontecendo. Vai ter outra parada gay. Então, olha as imagens. No tempo de Sexta-feira Santa, o que se levanta a Igreja Católica? Pega uma santa e vai andando nas cidades. Ou seja, assim também eles faziam. Levantavam deuses falsos. E é isso que preocupa, porque tudo que estava acontecendo em Sodoma está acontecendo em Gomorra e está acontecendo aqui. Não tem mais como negar esse fato. É o fim do mundo. Salve-se quem puder. A ideia é essa. Irmãos, acabou. A Bíblia diz que veio um comichão no ouvido do homem, que nos últimos dias que ele entrar aqui dentro, para não deixar com que ele resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, para que eles não ganhem vida em vós mesmos. E olha o que está acontecendo. Você prega, o cara não se endireita. O diabo não vai deixar. Igreja, é o tempo do fim. Jesus falou comigo, vai passar. Aleluia. Aleluia, glória, glória. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Dá para sentir a presença de Deus aqui? Sim, meu Deus. Louvado seja Deus. Oh, glória. Eu sinto a graça de Deus nesse lugar. Louvado seja Deus. Eu estou chorando porque eu estou sentindo a presença do meu Deus aqui neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Tudo vai acabar, meus irmãos. Tudo acaba na vida. Tudo acaba na vida. Oh, Ramanagasharabagai. Aleluia, meus irmãos. Irmãos, compartilhe, continua compartilhando. 600 pessoas, vamos chegar até 1000 pessoas aí ao vivo. Aleluia, vamos chegar, vamos buscar essas almas. Irmãos, o tempo está se esgotando e ninguém está acreditando, irmão Luciano. As pessoas deixaram, aleluia, louvado seja Deus, o clímax de querer atribuir a sua própria vida para Deus. Estão vivendo por eles mesmos, aleluia, louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele está triste, aleluia. Ele está muito triste, abandonar o Espírito Santo, aleluia. Irmãos, eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui neste lugar. E que devemos poder fazer, meus irmãos, nessa última hora. É a última colheita que devemos fazer. Se essa geração é uma geração incrédula, é uma geração tenebrosa, é uma geração que não tem mais costume e tampouco atividade moral, psíquica, psicológica, física, espiritual, o que seja, de andar com Deus. O homem perdeu essa razão e atribuíram os seus próprios sentimentos ao mundo. E Satanás tem pisado nos homens. Dá o crack, dá o prazer. Dá o prazer no motel com a prostituta. Dá o prazer do crack. Dá o prazer da cocaína. Dá o prazer da orgia. Dá o prazer do funk. Dá o prazer do licor. Do conhaque. Ele dá prazer, ele dá um descanso numa falsa paz. Mas depois massacra as famílias. O mesmo que tomou a bebida para dar uma relaxada, vai lá com faca e mata a mulher bêbado e drogado. O Satanás, ele atinge essa estatura. E as igrejas estão mortas, pastores mortos, o mundo andando em escravidão, e é o fim dos tempos. Não tem como evitar isso. Não tem como evitar. Então, eu preciso, meus irmãos, eu, pastor Júlio, apóstolo, preciso, com pouca força às vezes, cansado, mas eu preciso pegar o Uber daqui de dentro e fazer as visitas nas casas, porque Deus me chamou, eu tenho que ir. Mesmo que doa, mesmo que tenha sofrimento, mesmo que tenha luta daqui, irmão Luciano, louvado seja Deus. Aleluia. Luta dali, aleluia. Eu tenho que permanecer no propósito do Espírito de Deus. Mesmo ainda
que as perseguições venham, mesmo que a tribulação venha, eu tenho que continuar focando no alvo, que é Cristo Jesus, o meu Senhor. Aleluia. É isso, igreja. Louvado seja Deus. Que vocês em casa, vocês que estão agora em casa, aleluia, vocês precisam buscar a presença de Deus enquanto é tempo. Aleluia. Porque, irmãos, no dia do velório, no dia que essa marcha fúnebre chegar, você vai se arrepender dos seus atos, aleluia. Você arrependeu de ter feito aquilo que você não tinha que fazer. Arrependeu de ter maltratado o seu próximo. Te arrependeu de se largar do teu marido e deixar ele sozinho. Ou você vai se arrepender de ter deixado a sua esposa sozinha. Deus não queria que isso acontecesse. Vocês têm que se perdoar. O tempo do fim está próximo, irmão Luciano. Aleluia. E é isso que Deus está falando comigo e com você nesta noite. Para se esforçar. Aleluia. A luta vem e a luta passa. Mas o Senhor anda com você na luta. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Louvado seja Deus. Jesus está aqui, igreja. Aleluia. Vamos bater palma. Vamos bater palma. Vamos bater palma. Bate palma em casa. Então é necessário, meus irmãos, aleluia, continuarmos na peleja. Pedro fala sobre isso, que todos os irmãos em todo o mundo sofreriam as aflições em todo o mundo. Todos nós iríamos passar. Pedro falou isso. Ele disse, olha, todos vocês, como vossos irmãos, em todo o mundo padecerão aflições, angústia e dor. Amém? Amém? E é isso que nós precisamos. Precisamos de estar preparado. Irmãos, quantos faladores? Nossa luta é contra a potestade principal, mas sabe o que acontece? Hoje nossa luta está sendo contra o nosso próprio irmão. Por quê? Porque eles lutam contra nós, irmão Luciano. Numa live como essa, entra um monte de falastrão. Falar mal. Porque eles estão endemoniados. Eles não têm a mesma paz que está saindo do vídeo. O vídeo aqui do celular de vocês está saindo uma paz muito forte. O diabo fala, o quê? Sai isso, pá! Criticando. Para ele é ruim. Mas para quem tem Jesus, está sentindo uma grande e gloriosa paz. Uma bênção. Uma bênção. Quem tem Jesus está sentindo glória. Está dando glória nos comentários. É, irmão Luciano, está dando glória nos comentários, irmão Éder. Está falando, ó, Jesus, fala comigo. Continua falando, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Aleluia. Assim como o filho, o pequeno Samuel, né? Samuel, pequeno Samuel, aleluia. Louvado seja Deus. Diz ele falou assim, fala, e diz assim, eis que o teu servo te ouve, aleluia. E assim nós estamos vivenciando. Irmãos, eu nem preguei ainda, imagina que vai sair nessa mensagem. Que presença gloriosa, irmãos. Eu não mereço essa presença. Eu não mereço, não, mas essa presença, aleluia. Então, meus irmãos, a luta entre as trevas e a luz, ela é tenebrosa. Diga, queima, Jesus. Todo mal. Sem perca de tempo, meus irmãos. Tem pessoas na live que estão sendo curadas agora, Jesus acabou de falar. Aleluia. Vamos agora, vamos pegar a Bíblia Sagrada, vamos se levantar, por favor, em nome de Jesus. Sem muita perca de tempo, louvado seja Deus. Ah, Senhor, que coisa gloriosa, viu? Olha, que coisa boa. Amém, meus irmãos? Quem está feliz? Quem está feliz? Quem está feliz? Sou eu? Sou eu que estou feliz, irmãos? Que bom, né? Saber que a gente está vivo, né? Quantos morreram esse final de semana, né? E vão morrer mais. Vão embora. A vida passa muito rápido, né? Eu lembro quando meus pais, meu pai mesmo falava, né? Meu pai falava, meu irmão tá de meu pai sempre queria as coisas da terra. Eu falei, pai, isso aqui vai passar. Hoje está lá, doente, não consegue fazer nada. Não ganhou nada, lutou, não ganhou nada. E Paulo falou assim, ó, nós lutamos para ganhar uma coroa incorruptível. Amém, meus irmãos? Diga graças a Deus.
Deus é bom, não é? Sim ou não é? Irmãos, abre comigo, louvado seja Deus, no livro de Mateus, no capítulo 16. Eu queria que todos aqui compartilhassem, tá? Você chegar, põe no WhatsApp e fala assim, nossa, está tendo um culto. Deus está operando e falando muito. Hoje Deus está falando muito. Mateus, capítulo de número 16, no versículo de número 24. Louvado seja Deus. Aleluia. E todos digam amém. Diga graças a Deus. Que presença gloriosa, né, meus irmãos? Irmãos, continua ajudando a igreja para construir o templo. A gente está sem templo. A gente está numa busca incessante atrás do templo, né? Para levar essas almas para o reino dos céus. E eu confesso a vocês que eu estou muito sensível, né? Hoje mesmo eu queria confessar uma coisa para vocês. Eu coloquei uma foto na comunidade, acho que quem viu, de um algodão no nariz. E eu falei, né? Hoje está muito meio as verdades. Eu prego a verdade, Luciano, e morro por ela, por isso que eu sou maltratado, perseguido, odiado. Outros pegam meia verdade porque eles não são perseguidos. Eles são meia verdade. Eles não conseguem combater as trevas. Então, eu até falei, né? O dia que Deus me levar, eu deixei aqui, né, o meu legado, né? Com muita raça, com muita coragem, com muito temor a Deus. E eu louvo a Deus por isso, amém? Abre comigo Mateus, capítulo 16, verso 24. Posso ler, igreja? Posso ler? Posso ler, igreja? Diz assim a palavra de Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome a tua cruz e o quê? Vamos de novo. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, pegue a tua cruz, se assenta em nome de Jesus. Vou ficar um pouquinho com os olhos fechados até o Senhor revelar a palavra. Pode se sentar, todos. O Senhor fala comigo. Misericórdia. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória. Igreja, olhe para cá. Todos vocês que aqui estão presentes. Eu queria dizer a todos vocês que para mim é uma honra estar trazendo essa mensagem. Uma mensagem que coloca em meu coração a divindade de Deus. Eu tenho há tanto tempo pregado nesse país e fora do país. A minha vida, todo dia e toda hora, ela se completa de felicidade, saber que existe um Deus que um dia me chamou. Eu via como se fosse um mapa escrito pela mão de Deus. Pelas regiões litorâneas da vida, nós somos mapeados por Deus. Um tempo certo, um tempo hora. Lá, por favor. Então, tem coisas na vida que passamos por situações diferenciadas. A terra, ela geme, ela chora. A terra tem vivenciando tempos difíceis nesse mundo. E eu queria somente deixar bem claro que o tempo do fim está próximo. Pode tirar o som, por favor? Por favor? Por favor? Por favor, tira o som. Por favor. Pode tirar o som, na live está alto, vai atrapalhar os irmãos, por favor. Até quando eu vou falar isso com vocês? O Espírito Santo fica chorando por isso. Falta de se preparo, meus irmãos. Então, a igreja em todo o tempo. Só um minutinho para o Senhor falar novamente comigo aqui. Sim, Senhor. Sim, meu Deus. Obrigado. Em todo o tempo da nossa vida, nós estamos passando por situações difíceis. A terra geme, ela chora. A terra passa por situações de uma eloquência vívida e de um fator muito triunfante. Estamos passando por um momento difícil, por um momento onde as pessoas estão a cada dia mais vivenciando isso. Nós estamos numa tensão divina, ou seja, num chamado deslumbrante. Estamos vivenciando aquilo que muitos profetas queriam vivenciar. Estamos vivenciando aquilo que muitos profetas gostariam de presenciar. A Bíblia menciona no livro de João, dizendo que Jesus, aquilo ele mesmo dizendo, olha, todos que vocês estão vendo, eles gostariam de ver, mas eles não viram. Bem-aventurados os olhos que viram e os ouvidos que ouviram. Esse Jesus que trouxe a pauta da salvação, nos chamando o pecador para arrependimento. Uma dádiva do céu, uma dádiva que não foi criada pela visão humana, tampouco a visão de ótica, tampouco a visão do fator de acreditar que existia somente um Messias, um profeta, um rei. Não é isso. É mesmamente dentro dos nossos corações um chamado. Por que Deus nos chamou?
A pergunta que está dentro do meu coração e dentro do teu coração: o que eu tinha para ser chamado de filho? O que eu tinha para ser chamado? O que eu tinha era apenas um cachimbo de crack nas mãos. Eu tinha apenas um pouquinho de gole, de conhaque no copo. Eu não tinha nada nessa vida. Eu era apenas um menino infrator que corria nas madrugadas através dos vícios. Eu vivenciava uma alegria falsa. E ali no meio das trevas, o Senhor, com sua forte mão, poderosa mão, te infiltrou nas trevas, com sua luneta de olhar, olhou para o meu coração e assim colocou a minha vida na tua direção. O Deus de Israel tem chamado vidas na terra. É claro que nós estamos vivenciando o dia do chamado final. É o tempo da última colheita, é o tempo da última renúncia, é o tempo da última escolha. E nós sabemos que isso custa caro. E por que custaria tão caro escolher e ser escolhido? É porque o homem tem que tirar a sua dimensão humana. O homem tem que deixar a sua nobreza de pensamento e acreditar que dentro do seu coração, do seu ego, existe uma coisa que tem que ser despedaçada: a sua auto-intuição. A sua auto-intuição de levar ele em caminhos que parecia ser bom, mas o final dele é a morte. Sabendo nós que Salomão escrevia acerca desse fato: há caminhos aos olhos do homem que parece até ser bom, mas o final dele é a morte. E esse chamado consiste no seu sangue. E através do sangue, Jesus vem chamando multidões para o arrependimento até nos dias atuais. Essas multidões que assim inflige, aqui mesmo até que João viu dentro do céu, multidões com palmas nas mãos vestidas de branco para um reino celestial. Existe um porcentagem desse tempo. Existe uma palavra chamada renunciar. O que é renunciar? É você estar de acordo com algo, estar dirigindo algo com a empunhadura nele, mas largar e também assinar o decreto do seu afastamento. E esse decreto do afastamento e essa renúncia de soltar é aonde o homem se quebra, porque o homem tem que largar tudo. Jesus disse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não vieram para a sua luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, ele vai ter que renunciar ao seu próprio querer, ele vai ter que renunciar ao seu próprio ego, à sua própria direção e maneira de pensar. E é isso que faz com que o homem se destrava dentro de um comportamento ético de uma chamada divina. E essa chamada divina, destruindo fortalezas, tenta alcançar o mais rápido possível o coração desse mundano e desse homem obscuro. Isso se faz a relação entre Deus e os homens, na criação da sua divindade, no poder da sua glória e no avivamento do seu espírito, para avivar a terra conforme o seu sangue imaculado e puro, que purifica nós de todo pecado. Então, esse sentimento, o sentimento da chamada e do repúdio de nós mesmos, é o pior momento do homem na escolha e no chamado. É o pior momento, é você tentar e falar assim: eu não consigo largar. Primeira coisa, Satanás está tentando jogar nessa renúncia. Ele entra no convite de Deus, entra dentro do casamento e ainda chama os convidados para fora, para não entrar no casamento do noivo, como diz Jesus Cristo em sua parábola, dizendo que o rei dos céus é semelhante ao filho do rei que irá casar, e mandou seus servos ao encontro dos homens das tribos, línguas e nações. Assim, Satanás tentando tirar o desejo ardente do pecador a entrar na dádiva celestial, ele vem com seus argumentos que não é tempo, que você é novo demais para aceitar Jesus, que você não tem uma vida agora para aceitar Jesus, que o álcool não tem nada a ver, que você precisa de um pouquinho de álcool no corpo, que um vinhozinho é bom, que uma coinha, uma cervejinha não dá nada. É isso que ele vem trazendo pratos com miudezas de valores, mas que esses valores são muito altos e o preço são enormes. Então é uma mentira cômica. É uma transcendência cômica perante os fatos literais que estamos vivenciando. A terra te dá tudo, prazeres, a terra te dá todo o argumento de você chegar, balançar a bandeira e dizer: aqui é a minha nação, aqui é o meu momento. Mas sabemos nós que é tudo que se passa. Jesus começou a entronizar o desejo de ficar aqui. Segundo, por que sabemos? Porque Jesus ele visitava Lázaro como uma pessoa física normal. Jesus não pregava na casa de Lázaro, ele amava Lázaro e visitava como uma pessoa física normal. Jesus um pouco vivenciou a família na terra, mas quando ele olha para Maria alterada, ali ansiosa por fazer seus afazeres em casa, ele diz: olha, por que se preocupa muito, mulher? Acalma o teu coração. E ali Jesus começou ali, através da ressurreição de Lázaro, dizer assim: ó, eu fui amigo dele, mas eu sou o Deus dele, eu sou o rei dele. E o chamado que ele chamou Lázaro da sepultura se faz em sua palavra, escrito em livro de Lucas: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja Deus.
Estamos vivenciando a ética do amor, é claro, mas dentro de um chamado de sofrimento. O mundo está vivendo a deriva. Pessoas estão cegas nas praças, nos bancos, nos parques de diversões, nos cinemas. O cinema e entretenimento tem aumentado bilhões nas bilheterias, dentro de shoppings, dentro de mercados. Por quê? Porque o cinema, o cinematográfico, para prender as pessoas dentro de uma sala. E as pessoas comendo pipoca e guaraná, achando que tudo está tudo normal. É por isso que nós vemos a ciência se aumentando, os celulares nas mãos, as pessoas ficam com mais Bíblia, menos Bíblia e mais celular nas mãos. Nós estamos vendo o celular como uma parte do corpo. Por quê? Porque a ciência e a sabedoria se multiplicaria, mas o fim é temer Deus. E nesse momento o chamado de Deus está ecoando, mas está indo com pouca força. Por quê? Porque os homens não proclamam mais o chamado. Ou seja, é como se fosse eu dizer: Luciano, chama o meu irmão para mim. Se o Luciano chamar, a minha voz não chega até o meu irmão. Ou seja, não estão propagando mais o eco divino. Oh, Deus chama os pecadores. Os pastores que eram para fazer a alta avaliação do seu próprio interior para proclamar esse chamado, esse convite, estão se compadecendo pelo dinheiro, estão deturbando a Bíblia Sagrada e estão deixando muitas pessoas sem ouvir o chamado de Deus. E isso está acontecendo a milhões. Essa renúncia, que é muito difícil obtê-la através somente por força humana. Ela é uma renúncia que deve ser feita através de muita humilhação e choro. Irmãos, quando vemos em Joel, capítulo 2, versículo 28, a Bíblia Sagrada nos fala e nos relata dizendo: oh meus, que mensagem tremenda, dizendo assim: olha, convertei os vossos corações, e isso fazem com jejum, com choro e com pranto. Deus não fala para você aceitar Jesus: ah, aceita o seu Senhor, põe a mão, repete comigo. Não, Ele fala para o homem se jogar no chão, Ele fala para o homem se cortar o seu cabelo, Ele fala para o homem tirar umas vestes de pano de saco, Ele fala para o homem chorar. Eu sinto a presença de Deus aqui, Luciano. Ele fala, aleluia, Ele fala para o homem, Ele fala para o homem se lançar, Ele fala para o homem se quebrar por inteiro, aleluia, glória a Deus. Ele fala para o homem: se joga, se lança, aleluia, para que o homem seja quebrado nas suas atitudes humanas, para que os seus desafios agora seja compreendido que existe agora um confronto entre o seu pecado, o arrependimento, para que alcance o chamado, aleluia. É o chamado divino de Deus. Deus, o Espírito Santo, tem chamado homens e mulheres em todo o mundo, mas essa renúncia está cada dia pior. Essa renúncia, ninguém mais quer largar o marido, ninguém quer largar mais os filhos por Jesus, ninguém. Ele se assegura no filho, ele pega o bebezinho e fala: ah não, eu prefiro ficar com a minha família. Aí outros falam com voz de demônios: ei, o alicerce primeiro é a família, depois Cristo. Mentira. Jesus não veio unir família. A Bíblia menciona que aonde a Bíblia fala, Senhor, fala conosco, aonde está escrito aqui que Jesus veio unir família? Jesus veio destruir família. Ah, é? Aonde eu provo isso? Ele disse: eu vim trazer espada, aleluia, a separação. Eita, glória a Deus. Eu trouxe a espada, a separação de filho de mãe, mãe de filhos. Mas quem quer aceitar Jesus hoje? Por que ninguém quer Cristo hoje? Porque os carros importados estão aí, moto boa, bebida, bagunça. É muito conforto numa escravidão social. Nós estamos dentro do Egito confortavelmente, e é isso que o mundo não entende. O mundo não entende isso, que nós estamos escravizados no mundo. O mundo, nós estamos aqui no Egito, não estamos apanhando. O diabo deu para nós conforto, sofá gostoso, edredom, estamos confortável, celular com WhatsApp, YouTube para você ver vídeos, pipoca, guaraná, e está tudo tranquilo. Quem vai querer morrer? Quem vai querer negar tudo isso aqui para ir para a voz de Moisés? Porque se Moisés foi o libertador do Egito, Jesus é o libertador do povo. E quem quer ouvir agora? Quem vai ouvir? Se naquele tempo eles estavam com um chicote nas costas, eles ouviram Moisés com muita dificuldade. Quanto mais, quanto mais, meus irmãos, vai ouvir Jesus nesse conforto todo.
E essa renúncia lá, que mensagem maravilhosa, hein? Essa renúncia, ela é complicada. Por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas ela é viva e eficaz quando encontra campos e corações, e quando encontra um ser humano arrependido. E olha que tão interessante que diz também, lá no livro, aleluia, louvado seja Deus, de Lucas, louvado seja Deus. Também fala no livro de Lucas, lá no capítulo 14, 26, se alguém vier a mim e não deixar seu pai, a mãe, a mulher, filhos, irmãos, irmã, até mesmo a sua própria vida. Quem vai deixar a sua própria vida? Jesus está perguntando para você em casa. Você que não compartilhou o vídeo ainda, Jesus está perguntando: a sua vida, você vai deixar? Você vai deixar tudo que você gosta, tudo que você ama? Você vai deixar, vai ser zombado, você vai deixar tudo? O teu carro, o teu serviço, se precisar também para uma obra missionária, você vai deixar? Quem pode, meus irmãos, ter esse poder? Quem recebe esse poder? É poucos. É por isso que o evangelho brasileiro é assim, porque ninguém ouve ainda a voz de Deus. A igreja não conheceu a Deus. Jesus ainda não teve aliança com a igreja brasileira, porque são um bando de corruptos que não deixam o seu próprio conforto, que não querem morrer e nem tampouco ser assassinado por Cristo Jesus e deixar seus parentes para uma renúncia total. É uma renúncia. É algo muito mais sério o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não é uma marmotagem que devemos operar através de intuições. Eu vou, Deus está mandando, eu vou amanhã, deixa quieto. Não todos na Bíblia Sagrada vivenciaram acordo com o seu próprio sentimento. Salomão viveu e morreu, mas o que a Bíblia diz que é o vento do Espírito, é Deus que manda. Quando nós nascemos de novo, não é intuição de eu ir, que hora eu vou, é Deus que fala, é agora que tem que ir. Ananias, levanta, pega o teu do argento e vai até a casa de um homem chamado Saulo de Tarso. Vai, porque para mim é vaso escolhido. Então, o que está acontecendo com os brasileiros, com a nação, os profetas do YouTube? O que está acontecendo, Jesus está perguntando. É Ele que está perguntando o que está acontecendo com a minha igreja, o que está acontecendo com vocês. O que vocês não entenderam na Bíblia, que eu ainda não recitei. Rabanagashai. Então, isso é o terrível tempo da renúncia, aonde os dias são maus, aonde, Luciano, nós vamos perecer muito ainda por não conhecer as Escrituras e o seu poder. É muito mais, algo mais profundo ser um cristão. Ser um cristão não é uma meninice, não é algo de catar uma Bíblia, um terno e eu vou para casa agora, eu vou. Não somos anões, somos gigantes com Deus. Somos gigantes com o Espírito Santo, não somos anões de Branca de Neve, não. Eu vou para casa agora, eu vou, não. Nós somos gigantes, homens de luz, que era agora para entrar nas trevas e denunciar antes que seja o grande dia terrível do Senhor. Está chegando o dia do juízo final. E quantos estão perecendo? Olha lá minha família. Antes eu estava com a minha esposa, mas cadê ela? Ela quis voltar para trás. Eu tenho que deixá-la. Se ela quer casar com outro e vai casar, o problema é dela. Ela conhece a palavra, ela sabe que é um adultério, sabe que Deus não permitiu para ela voltar. Quantas vezes Deus falou para ela voltar? Para a igreja SA continuar? Não quis. Endurece seu serviço, endurece o teu coração, mas vai pagar, seja aqui ou seja lá. Uma hora a conta chega, uma hora vai se estreitar, uma hora a morte vem aí. Alabassuri cantarabagai. Imagina eu e a Camila no tribunal de Cristo, Jesus olhando e falou assim: você largou. Ele pediu e ele continuou, ele não abandonou, ele foi obediente, mesmo com pouca força, apanhou, caiu, levantou, eu levantei ele, enxuguei, ele foi de novo, era insistente. E você? Aquela roupa amassada era para você estar passando para ele. Eu te ungi para isso. Imagina ela chorando, arrependida, mas é tarde. O carro não vai estar mais aqui, o dinheiro não vai estar mais aqui. A vida dela agora vai ver um fogo de lago de fogo, se não se arrepender, ser lançado de ponta cabeça e vai gritar dia e noite, noite e dia, enquanto eu serei justificado. Por quê? Porque eu entendi um caminho mais estreito. Eu não deixei a obra do Senhor, eu não recuei, porque eu sou valente com Cristo, porque Ele me ensinou a ser valente até a morte, porque aquele que continuar até o fim, esse será salvo. Imagina a irmã Cleide do nosso lado, o que ela fez na internet.
Irmão, oi, Deus está falando, hein? Meu Deus. Imagina se ela não se arrepender. Quantas almas ela não tocou? Ela não tocou em mim, ela tocou na igreja, porque eu estou de pé e a igreja caiu. Imaginem essa mulher, quantas almas ela não matou por uma pronúncia mentirosa dentro da internet? Escândalo, ai daquele que vê um escândalo. Então, imagina o que vai acontecer no julgamento da igreja da santidade de arrependimento. Imagina os pastores que foram embora, as pessoas que falaram mal. Imagina o que vai acontecer no dia do juízo final. Como Deus vai julgar a irmã Cleide, como vai julgar a Camila, como vai julgar os outros pastores que estavam conosco, outros que ficaram falando mal, mentira na internet. Imagine como Deus vai falar assim: vocês tocaram meus pequeninos, vocês julgaram a minha igreja, vocês apontaram, olha quantas pessoas que acompanhavam aqui, ó, os ensinos do meu filho, olha quantos foram estão na rua, ó, aquele lá está fumando, através do seu vídeo, através da sua palavra. Então toda palavra frívola que o homem disser entre os homens, darão conta no dia do juízo final. Não adianta, não vai escapar nem grande nem pequeno. Então por isso que existe um chamado de renúncia. Então você que foi abandonado, você irmã que foi abandonada pelo marido, ou o marido abandonado, esquenta não, temos que continuar. Nem todos conseguem. A maratona começa com muitas pessoas, mas ela termina com poucas. Por quê? Porque no meio da maratona muitos acham que é brincadeira, põe fantasia e vai correndo. Quando chega no meio, vai vendo que cansa, os outros se prepararam mais. Outros caem, levantam, mas só chega poucos. Essa é a maratona do céu. Uns vão ficar para trás mesmo, outros vão blasfemar, outros vão mostrar as caras de quem são. Mas nós temos que continuar o evangelho, temos que continuar com pouca força. Aleluia. Continuar, porque são 700 pessoas agora em casa. Muito mais que tem 3, 4 assistindo na televisão aí em casa, que precisavam de uma palavra de ânimo, que precisam entender que ainda existe tudo que eu passei. Eu fui um exemplo de superação. Por quê? Porque isso se mostra que o Espírito Santo, ele é o mesmo. Ele justifica, ele levanta, ele põe poder, ele põe graça, ele põe glória, ele põe autoridade e ele põe relevância em meias tribulações. Quem poderá levantar o homem senão Deus? Aleluia. Então esse chamado não é um chamado pequeno, é algo muito mais do que isso. Não é uma Bíblia, não é um terno, é algo sofredor. Timóteo sofreu, perderam a vida. Vocês acham que qualquer um vai subir? Aí morre um ali e foi para o céu. Ai, Deus falou comigo ali. Ai, aquele é de Deus, aquele é de Deus. Irmão, vocês não sabem o que é um homem de Deus. Um homem de Deus, ele é sensato demais. Um homem de Deus, ele acorda chorando pelas almas. Que pastor que acorda chorando pelas almas? Que pastor que acorda chorando? Ao contrário, nem nas lives eles choram. Você vê esses pastores de internet, nem chorar eles choram. E se chora, fala que está sendo perseguido por causa do seu Pix. Não chora pelos pequeninos que estão embaixo de viadutos, outros que estão encarcerados. Nós estamos vivenciando isso. Então essa renúncia, ela tem que ter um preço. Mediante os sinais que estão acontecendo nas igrejas, como Jesus falou aqui no começo, mediante a isso, precisamos entender que o tempo está se esgotando e não dá mais tempo de brincar. O TikTok veio aí para te parar, o WhatsApp veio para te parar, o Instagram veio para te parar, tudo ferramenta de demônios, para interromper a ligação do homem vivível da terra para com o celestial Deus Todo-Poderoso. E é isso que estamos preocupados nessas últimas horas. Quantos tentaram ver meu fim? Pastor Júlio bêbado, Pastor Júlio está com mulher. Aonde eu estava com mulher? Aonde eu estava bêbado? Então hoje estou aqui, irmãos, hoje sim, embriagado do Espírito Santo, para dizer a vocês o quanto tempo resta para o tempo do juízo final e também da chamada de Deus. A chamada de Deus, ela é muito mais séria do que pensamos. Essa renúncia exige muito esforço, tanto físico e espiritual. Então não basta voltar para trás. A Bíblia diz: minha alma não tem prazer o que recua, mas se recuar, minha alma não tem prazer nele. Por quê? Porque Deus não gosta, não ama apostasia. O que é apostasia? É a pessoa estar pregando uma coisa e depois repregar, fazer diferente daquilo que um dia foi instruído ou instruiu. É isso. Comportamento diferenciado no mundo ético cristão. É o tempo do fim. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento.
E o que estamos esperando nessa última etapa? O que estamos esperando nesse último momento, irmão Luciano? É o que estamos esperando o meteoro não vai cair. Deus vai arrancar a tua noiva daqui. Está acabando. Se segure-se e se prepare-se. Quem puder, se prepare. O fogo de Deus vem aí. E quantas vezes os profetas vêm falando isso? Há quantas vezes os profetas vêm falando? Há quantas vezes os anjos de Deus têm falado? Arrependei-vos. Arrependei-vos. E você aí, vivenciando um dia preocupado com as coisas desse mundo, vivenciando um dia após o outro, com muita aflição de alma e de espírito, porque se contém dentro de você preocupações mundanas. E é isso que nós temos que entender, que hoje nós podemos dormir com o sono do justo. Pode hoje deitar naquela cama com muita tranquilidade, com muitos problemas, mas tranquilo. Por quê? Porque eu aceitei o chamado. É doído, é árduo, mas sabemos nós que quando nós estamos deitados, tem anjos nos observando. Tem anjo com a espada na mão, nos olhando e nos alimentando com sua graça. Diga glória a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. Lucas diz, da mesma forma, qualquer de vós que vos renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Tem que renunciar a tudo que tem. Irmão, Deus mandou você ir lá no Japão. Você vai olhar para o teu carro e vai falar: vou dar esse carro para alguém. Você faria isso? Não. Você vai olhar sozinho, você faria isso? Não. Você ia esperar: peraí, Deus, eu vou vender o carro primeiro. Imagina se Jesus quer que você vá na segunda-feira, te dá o bilhete, te dá tudo para você fazer a viagem. Você mora sozinho e tem um carro. Você venderia o carro ou daria ele para alguém? Qual que é o certo? Dá tudo que tem. Quem tem essa coragem hoje? Então não sejam hipócritas, meus irmãos que estão aqui presentes, os que estão aí na live. Ninguém conheceu a Deus ainda não. Vocês não conheceram o que é evangelho. Estão apegados nas coisas da terra. Não adianta. Não adianta. Olha para você mesmo nessa noite. Eu duvido se você deixava. Só para você que eu preciso fazer o que Deus mandou. Segunda-feira Deus mandou, eu tenho que estar lá. Será que faria isso? Não. Nunca. Ia encostar numa garagem, ia mandar um primo vender por aqui, porque está interessado nas coisas daqui. O ganho do homem é aqui. Então, o que está acontecendo? Essa renúncia. E essa perseverança que poucos estão tendo, Jesus está falando comigo. O Espírito Santo de Deus está falando comigo. Por que muitos estão perdendo o valor ético cristão? Não estão conseguindo chegar até um bom senso de auto se dominar com um dos frutos mais importantes, que é o domínio próprio. Porque não estão conseguindo perseverar. Ou seja, eles não sabem para onde vai, porque eles estão cegos ainda. Eles têm uma luz, eles agarram uma luz, mas não sabem aonde vai com essa luz. Eles vão para cá, será que é ali que tem que iluminar? Será que é aqui? Eles não têm a direção do Espírito. O que adianta ter Jesus se não tiver o Espírito Santo? Ter Jesus todos têm, no coração, no crucifixo. Quero ver ter a luz do Espírito. Essa é a diferença. Toda aquela multidão tinha Jesus, mas mandou crucificá-lo, porque não tinha Espírito. Então, a questão é, ter Jesus é uma coisa, ter o Espírito Santo é outra. Porque Ele nos ensinará em toda a nossa verdade. E aí vem essa perseverança, que diz lá em João 8,31, diz Jesus aos judeus que criam nele: se permanecer no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecer, poucos permanecem, outros não estão conseguindo permanecer. Muitos bons. Aleluia. Não estou conseguindo permanecer no ensino. Aleluia. É muito sério, Deus está falando aqui. É muito lindo o que Deus está falando aqui. É muito correto o que o Espírito Santo está falando aqui. Sereis meus discípulos se verdadeiramente permanecer no meu ensino. Quantos estão afastando do ensino de Deus, mas estão dentro das igrejas, mas está fazendo errado. Está fazendo errado.
não é do acordo da verdade, nem tampouco da Escritura. Não é o que Deus mandou fazer. E é por isso que nós estamos vendo uma pátria muito longe dos nossos corações, que é a pátria de Nova Jerusalém. Essa persistência que muitos deixaram. Como diz o Senhor Jesus, frutificar, né? Lá mesmo no livro de João 8,31, no livro de 15,8, João 15,8, fala muito claro: nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornarei meu discípulo. Deis muito fruto, assim está escrito lá em João 15. Deis muitos frutos, outros não estão dando mais fruto. Então, essa abnegação, né? O exemplo que teve lá, nós tivemos o exemplo de Nicodemos, né? Um homem fariseu, que ali ouviu Jesus e aceitou suas palavras, né? Vemos também, meus irmãos, como ali, né, Zaqueu, que ouviu Jesus e seguiu Jesus, mesmo ainda subindo uma figueira brava em meio à multidão. Vemos aquela mulher de fluxo de sangue, quem sabe ela foi uma interesseira, foi curar, mas ela tocou no Senhor de forma diferente, e nele saiu virtude. Vemos homens e mulheres que andaram como um chamado divino. Como chegou Jesus, nem sequer bateu nas costas dele, nem tocou nele, disse: siga-me. Mateus Levi largou a carteira profissional, o seu trabalho, e foi seguir Jesus. Pedro largou as redes, Felipe largou as redes também. Todos foram. André, pescador André, que estava lá também na margem da praia, largou também e foi com Cristo. Natanael, que estava embaixo da figueira, e Jesus, numa revelação, viu ele embaixo da figueira e olhou e disse: esse é o israelita que não há dolo. Igreja, quantos obedeceram e hoje estão lá na eternidade? Mas muitos não obedeceram. Muitos não querem obedecer. E é isso que faz com que a nossa vida anda nessa condição. Por isso que são dias difíceis nessa renúncia, nesse chamado. Poucos vão se salvar. Muitos ficaram para trás, irmão Luciano, infelizmente. Quantos obreiros nós tínhamos, irmão Luciano, em nossa volta? Cadê eles agora? O tempo vai passando e vai mostrando quem fica. É como um tabuleiro mesmo, vai apanhando, vai batendo, vai caindo. O tempo vai derrubando as pessoas. E hoje, pela visão do Espírito Santo permite eu falar isso. Falei com o Luciano isso hoje. Luciano, se 5 anos na igreja caiu tudo isso, imagina daqui 5 anos. Imagina mais 5 anos, quantos não vão cair? Quantos, vocês que estão em casa, daqui 5 anos, quantos de vocês não vão estar mais na igreja, vai estar no mundo? Ou vai estar mortos? Aleluia. Vamos aqui. Quero falar algo para vocês aqui. Louvado seja Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Olhe para cá, bem aqui no meu rosto. Joga aqui no meu rosto. Vem. Não corta a minha cabeça, não. Vem aqui no meu rosto. Quero olhar no olho. Você que está aí em casa. Daqui 5 anos, daqui 6 anos, será que realmente você vai estar na casa de Deus? Você sabe por que muitos de vocês não vão estar? Porque existe uma profecia que não é mentirosa, que é verdadeira, que Jesus dizia algo muito interessante. Ele dizia que no meio do vento da vida foi proporcionado a sua estrutura. E qual foi a proporção da sua estrutura? O homem sensato, o homem inteligente, viu que o mundo era uma ventania tenebrosa, viu que o mundo era tenebroso, o mundo era terrível, e ele pegou sua casa e fez ela na rocha. Enquanto o outro, assim, por sua eloquência de pensamento e querendo levar atributos rápidos, inseguros, levou-se a sua casa sobre a areia. E segundo a Bíblia Sagrada diz, que acontece algo muito tenebroso e estranho. Veio um vento, mesmo o vento veio, mas derrubou a casa que estava na areia, porque não estava firmado na rocha. E é isso que está acontecendo com a tua vida. A cada dia que você sofre, mais rocha sobe na coluna. A cada dia que você quer lá desviar o sofrimento, mais areia vem na sua coluna. Porque quem desvia do sofrimento e não quer passar por ele, se infiltra na areia da vida. Mas quem passa pela tribulação, passa pelo sofrimento, este sim
ajunta para si uma estrutura. Pois a Bíblia diz que a tribulação produz a paciência a esperança, a experiência. Aleluia, glória a Deus. Que coisa linda, não é? Que coisa linda, irmão Emerson. Como Jesus está falando com este povo que está em casa. Você que está em casa, aproveite enquanto é tempo, porque o tempo está se esgotando, o arrebatamento está muito próximo. Louvado seja Deus. Então precisamos amadurecer em nossa caminhada evangelística cristã, para que possamos estar firmes quando o vento da vida vier. Pois a obra que passar pelo fogo, essa permanecerá. Mas aquela que passar pelo fogo e não permanecer, esta não é de Deus. E assim Deus nos prova no fogo, nas tribulações, nas angústias, nas dores, no sofrimento, sabendo que isso nos traz uma capacitação de esperança, como Paulo disse em suas cartas. Ninguém, porém, falava dele abertamente por medo dos judeus. Não tenham medo de Jesus, não tenham vergonha de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja do Senhor. Louvado seja Deus. É isso que Jesus quer hoje, falar acerca da tua vida cristã. Você que está nessa noite, que noite maravilhosa de receber uma mensagem tremenda, poderosa, que nos anima, uma mensagem que nos dá pontapé inicial em uma nova jornada. Igreja, o tempo é breve, aleluia. E eu sinto a presença do meu Pai aqui nesse lugar. Irmãos, como é lindo o trabalhar do Espírito de Deus, comovendo corações, interagindo com as almas e levando as almas para um lar celestial na última hora. Estamos entronizados num vestido tão lindo, um vestido fino, um vestido lindo da noiva, que é a igreja do Senhor. Entronizado nesse vestido, com essas roupas reais de casamento, estamos indo para a Canaã perfeita. Mas todos aqueles que perseverar, somente eles verá o resultado do seu esforço, verá o resultado das lágrimas, verá o resultado do sofrimento que tem passado numa renúncia tão caótica. E por que caótica? Porque não é somente renunciar, é sofrer, é querer, é se esforçar. E isso faz com que translade nosso peito de alegria, que toda essa abundância de sofrimento nos levará para a maciez de espírito e consolo de alma. Que Deus nos abençoe. Vocês podem em casa, fechem os olhos. Todos vocês fechem os olhos. Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Você que está em casa. Feche os olhos. Vocês que estão aqui em casa. Vocês estão também aqui. Amém? Louvado seja Deus. Vocês que estão aí. Aleluia. Feche os olhos. Vocês estão em casa. Que mensagem gloriosa. Existe um Deus que nos escolheu. Louvado seja Deus. Deus, Ele nos escolheu. Deus nos chamou. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus, Ele nos escolheu para uma grande obra. Uma obra gloriosa, meus irmãos. Uma obra perfeita, uma obra santa, uma obra justa. Louvado seja Deus. Uma obra gloriosa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus nos escolheu para uma grande obra. Deus nos escolheu. Ele nos chamou. Louvado seja Deus. Campos não produzam mantimentos, não vem das mãos dos homens minha força e provisão. É Deus a minha salvação, é Deus o meu alto refúgio. Pareçam não chegar, Deus é fiel e sem demora vem. A minha parte eu faço. É Deus a minha salvação.
o meu alto refúgio. Aleluia, louvado seja Deus. Mesmo se eu passar por um deserto, pelo vale, ou seja onde for, nada poderá me abalar, pois quem me guarda é o Senhor. Deus determinou no coração nos escolher e nos chamar. E se chamou com sua unção, nos capacitou. Mesmo se eu passar por um deserto, pelo vale, ou seja onde for, nada poderá me abalar, pois quem me guarda é o Senhor. Deus determinou no coração nos escolher e nos chamou. E se chamou com sua unção, nos capacitou. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos ungiu, nos capacitou, Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos ungiu, nos capacitou. Deus nos escolheu, Ele nos escolheu, foi Ele quem chamou, nos capacitou a sua unção. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos ungiu, nos capacitou. Ele nos trouxe uma palavra de alento, uma palavra de vida nesta noite. Que maravilha, que palavra gloriosa, igreja. Que palavra maravilhosa, onde Jesus Cristo disse que aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Siga-me em meio às aflições, às angústias, às tristezas desta vida. Portanto, negue-se a si mesmo, igreja. Não deixe as coisas deste mundo, as coisas desta terra, ludibriar você, afogar a sua vida. Amém? Vai, meus irmãos, carregando a sua cruz com Cristo, negando-se a si mesmo, amém? E vencendo dia após dia, amém, meus irmãos? Irmãos, compartilhe esta live, dê o seu like, meus irmãos, para que esta mensagem poderosa da parte de Deus, ela alcance, meus irmãos, muitas e muitas vidas daqui para frente. Comentem, meus irmãos. Comentem lá, meus irmãos, para que esta live ela alcance milhares e milhares de pessoas, porque esta live está sendo transmitida para o Brasil e para o mundo, meus irmãos. Imagina você comentando, compartilhando, deixando seu like, vai alcançar pessoas em outros países, meus irmãos, que vão ser alcançadas, edificadas por esta mensagem tão gloriosa que Deus nos trouxe nesta noite. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a igreja. Fiquem com Deus nesta noite. Eu sou a ressurreição Sua alma. Em nome de Jesus, Deus abençoe a igreja. e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, a pôr em liberdade os oprimidos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Um novo mandamento vos dou: que vos amei uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Pai, é chegada a hora. Abba. Pai. Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou.